Bom, e nós estamos de volta aqui no Mulher de AZ com um assunto para lá de bom, mas polêmico. Salto alto, moda e a coluna. Como conciliar tudo isso? Eu acho que eu vou sair daqui e vou ser assassinado. Não, eu te protejo com o meu salto. Cabeça. Olha só o meu salto, Davi. Nossa, seu salto é um crime, Leila. É um É um Adorei. crime, Leila. Dá pra pegar aí, Vini? Olha, aliás, Amaya, um beijo pra você. Amei esse sapato. Mas é cruel, né? Salto 12. É terrível. É Detona o poder de masculinidade do homem. Porque ele vê, às vezes, a mulher alta, gigante, e ele fala assim, ferrou. E agora? Já dancei. era, não vou conseguir, né? Mas assim, indo pra área de saúde, né? A gente pode. É até legal, assim, às vezes eu tô numa festa e vejo um salto alto e falo assim, você não tem ideia do crime que você está fazendo. Você já tá ali conectado, pensando, já. né? É não um tem papo como, já, né? Já é uma entrada. Você fala, eu lembro do meu ortopedista. Ele fala, se eu pudesse colocar ali, eu não deixava as mulheres usarem salto. Exatamente. Vocês não têm noção do mal. Mas olha, eu vou falar pra você, eu sou comportada de uns 4 anos pra cá. 4. Eu só ponho salto assim pra gravar, meninas, porque não dá. É o que o Davi falou, não é... É cruel. E a gente tem que pensar o seguinte, agora sendo bonzinho. O salto também vai depender, né? A questão de você usar ou não salto depende do que você vai fazer realmente com ele. Por exemplo, você é uma profissional que trabalha em escritório, fica o dia inteiro sentada, vai para o trabalho de carro, volta do trabalho de carro, ou seja, você não passa jornadas grandes em pé. Então, usar um salto alto não tem tanto problema. Porque você não vai estar em cima dele toda hora ao ponto de você sobrecarregar aquela estrutura. Isso alivia, dá a condição da mulher, então, poder usá-lo. Ao mesmo tempo, mulheres, não fiquem sedentárias. Não fiquem. Elas vão pensar assim, eu vou usar o salto alto então porque eu fico o dia inteiro sentada e não vou caminhar, não vou fazer mais nada, né? Aí vai ficar gorda com salto alto. Não pode. Não é legal. Então, pensando no salto alto, existe alturas específicas, né, para a gente poder distribuir melhor o peso em cima do pé. Naquela foto, por exemplo, que tem a angulação, nós podemos ver, por exemplo, que sem salto existe uma distribuição no pé. Quando você começa a usar um salto mais alto, né, a partir de 4 centímetros, você começa a ver que o peso começa a ser projetado na parte da frente do pé. E aí você começa a desenvolver lesões, né, em metatarsos, que são pedaços do osso que inflamam, que é bem na parte da frente do pé. Você começa a ter deformidades dos dedos, porque a pressão é exercida na parte da frente. Então você começa a ter um monte de lesão, dependendo da altura do seu salto. O que é o recomendado? Não pode passar de 4 centímetros. Jura? 4? Pensando em saúde, sim, não é legal. Não tem uma canjinha? Não, a canjinha se você for fazer alguma coisa que você fique bastante tempo sentada. Aí mas olha, essa posição, você deu o exemplo, vou até mostrar aí, pediu para fechar aqui um pouquinho, Vini. Essa posição, se eu tivesse sentado o dia todo, 8 horas de trabalho no escritório, com um salto 12 como eu tô, nessa posição, tudo bem? Tudo Isso bem. está correto? Eu acredito que ficar com um salto também sentada, você não vai ter problema no pé, mas você pode desenvolver algumas tensões excessivas na panturrilha, que é a musculatura aqui da batata da perna. Estou te perguntando justamente por isso, eu sinto, é que eu não tenho o hábito de ficar assim, mas quando eu fico, eu sinto exatamente isso. Uma puxada na panturrilha. Porque você fica com ela contraída por muito tempo. Então, nessa hora você sentou, tira discretamente o salto, né? Fiquem de olho no chulé, mas tirem discretamente o salto e vocês comecem vocês deixam o pé livre ali embaixo para você poder utilizar esse recurso de alongar um pouquinho essa musculatura. Uma outra possibilidade, né, é você colocar uma caixa ou aquela rampinha de descanso de pé. Você falou isso da outra vez, bem legal. Então, nesse aspecto, seria positivo também ter. Seria legal. Né? Quando a gente pensa em salto, a gente pensa principalmente a lesão, a sobrecarga que ela pode causar no pé, mas também nós não podemos esquecer da coluna vertebral. Porque quando você usa o salto, você empina o bumbum. E nessa de empinar o bumbum, você acaba causando uma hiperlordose lombar. Nossa. Hiper é muito, lordose é o arco, o nome do arco, né, da coluna lombar. Quando você começa a ter um arco muito forte, né, muito acentuado, você começa a sobrecarregar as articulações de trás. E você começa a ter inflamações nessas articulações. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Salto é lindo, mas tem que dosar bem aos pouquinhos. Vai em determinados lugares que você vai ficar muito tempo em pé. Evite usar saltos muito altos. Mas eu sou baixinha e eu gostaria de ser um pouquinho mais alta. Às vezes tente substituir o salto alto por plataforma.
também pode ser uma possibilidade. Isso que eu acho legal, a gente fala muito sobre moda no contexto da meia pata. Eu acho que a meia pata, ela, assim, lógico que ela não vai aliviar totalmente o problema, como você está falando, mas ela ajuda bastante. Ela ameniza, né? Ameniza. Ela diminui os riscos. E também, assim, a gente tem que pensar nas torções. Tomem cuidado com o calçado. O calçado pode forçar, né, o desenvolvimento de torções do tornozelo, desenvolvimento de lesões na coluna também. Então tem que tomar joelho, torções de joelho. É muito sério, gente. Bom, e salto, então, para criança, eu acho que a gente não precisa nem falar, porque realmente, às vezes, eu sou totalmente contra, gosto de falar disso sempre que eu posso, quando eu faço matéria de moda, mas infelizmente eu ainda vejo menininhas pequenas com 7, 8, 9 aninhos de salto. E eu vou dar uma boa justificativa para não evitar o salto alto na criança. A criança, até os seus 21 anos, algumas regiões do osso ainda tem cartilagem. Ela é bem flexível. Quando você usa um salto alto e você força a coluna, como tem muita flexibilidade, pode acelerar o processo de lesão. Olha, gente, como é sério. Então, assim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem a questão social, né? Porque você acaba amadurecendo precocemente a criança, mas numa questão física, numa questão de saúde, você pode causar algumas lesões porque ainda tem cartilagem lá. Então você pode ter algumas inflamações cartilaginosas, acelerar processos de lesão óssea e até de deformidades ósseas por causa disso. Meninas de AZ, curtam as sapatilhas, curtam as rasteirinhas, os tênis, porque vocês vão ter muito tempo para usar salto, não é verdade, Davi? Exatamente. Tem mais. Bom, os homens não precisa nem falar, porque os homens, graças a Deus, maravilha, né? Não sofrem com relação a isso. Os homens né? sofrem com gravata. Isso é um assunto que toda hora que eu falo assim, sabe que gravata pode prejudicar o seu pescoço? Aí a pessoa fala, é mesmo? Né? E as empresas também falam assim, caramba, eu como atuo muito em empresas, as empresas falam assim, caramba, não sabia disso. E realmente nem eu sabia, Davi. Por quê? Quando você usa a gravata, você precisa fechar o primeiro botão. É verdade. Dependendo do tamanho da camisa, ela pode te estrangular. E a gente tem que pensar num princípio que é o seguinte, tudo que imita uma forma de estrangulamento, de pressão, faz com que a sua musculatura aumente o tônus dela, que é instintivamente uma forma de se defender. Então ela vai causando microcontrações para manter aquela estrutura, né, sem nenhum acessório estrangulá-la. Então a gente tem que pensar nessa forma. Então agora você imagina que você fica contraindo o pescoço. Nossa, isso o dia todo. Aí a pessoa que usa e a pessoa que usa uma gravata, ela vai fazer algumas atividades que podem gerar estresse. Agora você imagina a pressão do trabalho, a pressão do dia a dia, associado ao uso de gravata, ao mesmo tempo. Gente! Aí quando você tira a gravata, você fala assim, meu Deus, e saiu é verdade a alma, essa né? sensação, a gente vê em filme e novela, né? O pessoal tá mais descontraído, já tira, deixa eu tirar essa gravata. Sim. Parece aquela sensação de liberdade, né? E você pode acelerar processos de torcicolo, processos de inflamação da coluna cervical, que é o pescoço. Nossa, como é sério, Davi. Existem dores de cabeça que são que a gente chama de cefaleia tensional cervicogênica. Ou seja, é uma dor de cabeça por tensão muscular que veio de origem cervical. Então, se a cervical está muito rígida, vai causar um aumento da pressão craniana e vai causar essa dor na cabeça. Entendi. Então, às Tem vezes alguma dica aí? Algum truque? Truque. Alongar. Eu acho que o alongamento ele é fundamental. Tá. Além do alongamento, se você conseguir, né, tem que ver também se o acessório te dá essa possibilidade de você deixar ela um pouquinho frouxa, mas frouxa ao ponto de ninguém perceber que está frouxa. Ou, por exemplo, usar camisas que sejam um pouco mais largas no colarinho. Olha, isso é legal, gente. Isso é importante. Eu acho que é legal. Então, às vezes você, ao invés de você pegar... Já está respondendo aqui a pergunta do Eduardo, que ele fala isso, mas como eu faço? Eu tenho que trabalhar, meu trabalho exige o social e a gravata. O que eu devo fazer? Então já a resposta, Eduardo. Às vezes o problema não é nem da gravata. Às vezes a gravata a pessoa nem aperta tanto, mas o colarinho dela estrangula a pessoa. Então a dica pro Eduardo e pros homens de AZ, deixa esse botãozinho discretamente desabotoado. Não, desabotoado não, porque aí não fica elegante. Mas mesmo no nozinho não vai esconder, dá uma canja pra eles. Às vezes você não percebe, né? Às vezes você acha que ninguém tá vendo e aí vê, aí ferrou. Né? Não tem jeito, tem que abotoar mesmo. Eu acho que o legal é, na hora que você for escolher uma camisa, ficar de olho no colarinho, né? Não deixar estrangular muito. Quando a gente vai provar uma roupa,
Pelo menos eu percebi isso. Quando eu ia provar uma camisa, eu esquecia de testar o colarinho, de prender com o primeiro botão. E eu percebi que vários amigos meus também não faziam isso. Então, aí quando você compra, linda, maravilhosa, aí você vai colocar, te estrangula, assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar ficar com a gravata. Então, uma dica é, quando você for fazer uma compra, comprar uma camisa, dá uma olhadinha primeiro como que fica com o primeiro botão. Segundo, se tá legal, a gravata ela só vai contornar. Então ela não vai ficar frouxa. Então você consegue fazer com que ela não fique pressionando muito. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Gostou, Eduardo? Obrigada pela audiência, viu? Coloque em prática a dica do Davi. E também assim, 3 em 3 horas é interessante dar uma alongadinha para quebrar aquele padrão de tensão. Então, se possível, sentir uma brecha, for no banheiro, dá só uma folgadinha, faz o alongamento. Ligar na hora do almoço também, né? Só não pode esquecer, né? Sim, Volta com o nó na hora do almoço. Mas aí, fazendo esses alongamentos, também ajuda em quebrar o padrão de tensão. E pode diminuir os riscos de desenvolver dor de cabeça, dor no pescoço, dor no ombro, às vezes pode acontecer também. Tudo por um detalhe. Às vezes faz a diferença. O que a gente tem que pensar é o seguinte... o fato de usarmos determinadas roupas não significa que ela é o efeito causador principal daquela lesão. Se a tua coluna já não está legal e você tiver fatores externos que influenciem no agravamento dela, tenha certeza, vai agravar. Então, o que a gente puder fazer para diminuir esses fatores que agravam, eu acho que é interessante para a saúde. Claro, com certeza. Prioridade saúde, gente. Não dá para dizer assim que a gravata ela vai te causar lesão. Porque tem pessoas que usam gravata e nunca tiveram dores no pescoço. E tiveram outras que usam bem menos e tem dor no pescoço. Então é uma variável que a gente tem que sempre dosar. Por isso que durante os tratamentos de quiropraxia, nessas avaliações, a gente observa e educa o paciente. Não só manipula, não só ajusta a articulação para devolver movimento e deixar o corpo bom, mas também educa para que ele não fique ruim por causa de fatores externos. Com certeza. Tem mais exemplos aí de moda? Temos também o do sutiã. O sutiã também é uma coisa que é delicado. Por quê? Se você deixa o sutiã frouxo, né, a alcinha do ombro, né, para a lateral, você começa a ter uma queda do seu ombro e você começa a desenvolver problemas na articulação e na musculatura. Principalmente aqui do trapézio, né, que é a musculatura aqui de cima. Quando você usa sutiã que está sem o alinhamento dele nas costas, faz com que crie um vetor circular. E esse vetor circular, vamos passar naquela foto novamente. Porque essa foto é bárbara, ela mostra em detalhe o que o Davi está falando. Você está vendo na foto A que quando a alça dela está um pouquinho para cima, né, a parte de baixo, não a alça, a parte de baixo do sutiã, ela cria um círculo. E nesse círculo faz com que o seu ombro comece a rodar um pouquinho para frente. Então tomar um pouquinho de cuidado também. Sem contar que é extremamente desconfortável, né? A parte do fecho, né? Ele fica mais alto que a parte da frente. Exatamente. E às vezes o segredo está onde? Mas olha, isso é questão de postura. Olha, a foto está mostrando bem isso, né? Mas às vezes o segredo, sabe onde está? Na presilha. Às vezes a mulher quer deixar bem justinho e coloca no máximo. Aí quando coloca no máximo, sobe. Aí fica igual o nó da gravata, gente. Impossível. E o correto é a foto C. A foto C é aquela que está realmente contornando 90 graus, né? Ela está bem horizontalizada quando a gente pensa em coluna, né? No olhar da coluna. E aí o sutiã está bem distribuído. Olha, já faço um convite às mulheres, dá uma paradinha aí se estiver no trabalho, vá ao toalete e já observa como que está o teu sutiã. Porque isso o dia todo, 7 dias da semana, complicou, né? Vai agravando, né? Vamos pensar o seguinte. Nós vamos desenvolver... Nós, quando nascemos, nós não recebemos um manual de instruções. Isso é fato. Então a gente senta errado, levanta errado, carrega peso errado, gira errado, faz tudo errado com o corpo. E aí veste coisa errada, né? Ou veste de forma errada. E aí você vai agravando. O corpo é compensatório. Você vai desenvolvendo lesão, não percebe porque ele é sacana com você. E aí vai indo, você não faz nenhum trabalho preventivo para ver como que tá. Aí chega uma hora que você tem dor. Aí você tem aquela dor e aí quando você vai ver tem um monte de coisa. Nossa. Então, não podemos colocar 100% peso na roupa. Porém, ela com certeza tem uma porcentagem de importância no agravamento de uma lesão. Tem uma participação, né? Então, o que a gente puder fazer para deixar ela certinha, em harmonia com o nosso corpo, com a nossa saúde, é melhor. Claro, com toda certeza. Temos também mais um. Tem mais uma. Temos.
a calça. E essa, pelo que eu estou vendo, é a calça de cintura baixa. Calça de cintura baixa, e um grande problema também, ele está no cinto. O cinto, se você aperta muito o cinto, você começa a ter uma pressão grande numa articulação chamada sacroilíaca. E essa articulação sacroilíaca, quando você pressiona, você pode desequilibrá-la, que é a base da coluna também. E aí cai naquele mesmo conceito de você machucar a base e influenciar na coluna inteira. Sabe uma coisa que também agora veio na minha cabeça, que eu não tinha pensado em colocar aqui, mas agora veio. Tem homens que assim, é até estiloso, né? Você coloca o cinto e deixa a calça meio baixa. E aí você vê o cinto pressionando a região do quadril. Ela fica tão baixa, que ela pressiona a região do quadril. Aliás, uma época isso foi modinha, né? Foi, skatista usa muito isso, né? Surfista também usa um pouco. É muito comum. Então você começa a perceber que o cinto, ele pressiona o quadril e você pode desenvolver lesões na bursa do quadril, aquela bursite trocantérica. Nossa, que é a inflamação na bursa, que é uma estrutura do corpo mesmo, que está no quadril, que inflama. E você pode desenvolver problemas na coluna também por causa disso. Imagina, você começa a mancar por causa de dor, o que vai acontecer com a sua coluna? Quem aqui nunca sentiu, por exemplo, uma dor nas costas porque começou a mancar? É verdade. Não é? Seja no quadril, seja no joelho, seja no tornozelo. Às vezes você chutou a mesinha e aí nesse de chutar você começa a mancar e daqui a pouco você começa a sentir dor nas costas. Dor nas costas. O corpo, ele é complexo, ele é inteligente. A dor subiu, mas está tudo interligado. Tudo interligado. E além da calça, a gente tem mais uma, se eu não me engano, que é o espartilho. Nossa. O espartilho, ele é muito sexy, né? Olha que bonito. Com toda certeza, extremamente sensual. Foi o Lucas que trabalha lá na empresa que selecionou. Lucas está de parabéns. Mas assim, o espartilho você pode utilizar pro lado bom ou pro lado ruim. Se você usa muito o espartilho, você começa a não utilizar a musculatura que estabiliza a sua coluna. Então você começa a enfraquecê-la e desenvolver lesão. Isso se você usa em excesso. Antigamente... E começa a ficar roxo, porque, gente, como é que você respira com espartilho o dia todo? Não existe, né? Antigamente era comum, né? Coitados. Você vê há anos atrás... Sofriam, né? Agora você usa mais cruel. em festas mais chiques e tudo mais. Aí nesse momento o espartilho pode ser uma coisa boa. Porque às vezes você está com uma dor nas costas e você não consegue movimentar. E aí você usando o espartilho você fixa, prende ela e você começa a reduzir um pouquinho da dor. Tem claro o trabalho você falou, eu já associei na hora a cinta. Uhum. A cinta também. A cinta ela lombar. Te aperta, ela tem mais ou menos esse princípio. É. Mas a gente nunca pode usar em excesso, mesmo tendo dor. Tem dor, via de regra, procurem um profissional. Ai, Davi, então eu quero voltar nisso. Nunca pode usar em excesso a cinta também? A cinta também. Tem que tomar cuidado. E gestante? Depois que a gente tem neném, que a gente tem que usar a cinta para poder voltar rápido. Aí ela é um outro conceito, né? Tá. Que aí também tem aquela questão de você posicionar melhor o tecido gorduroso. Mas nessa questão. E também melhorar um pouquinho a postura. Né? E melhorar um pouquinho a postura quando a gente coloca a cinta. Porque quando você é mamãe, né? Você estava lá com 9 meses, está com super peso ali. E você tira esse peso, né, ele sai de você, o que vai acontecer? Seu corpo vai dar tchutchu nele, ele vai falar assim, meu Deus, tinha um peso aqui e agora não tem mais. E toda a liberdade, não podia apertar, exatamente. E de repente... Isso pode causar danos. Ao mesmo tempo que, se você vai ganhando peso, também pode causar danos. Por isso que é importante também, a gente, através da quiropraxia, preparar o corpo para a gestação. E quando a gente também não tem, a gente nasce o bebê, aí você já está sem aquele peso e você tem que também fazer quiropraxia para cuidar daquele corpo. E a cinta, ela é uma estratégia muito boa para que você consiga poupar, diminuir o estresse que aquela coluna vai sofrer com aquela mudança brusca de peso. Sofia gestante, Sofia, um beijo, obrigada pela audiência. Teve neném agora, mais ou menos o meu caso, estava até pensando nisso. E como eu quis voltar rápido e tá usando cinta. Tá. Mas ela sente dor. Eu também sentia, Sofia, até por isso que você falou, eu fiquei meio assustada pro meu próximo. Mas eu conversei com o meu médico, ele me orientou, disse que eu podia usar tudo bem. No caso da Sofia... Sim, a cinta ela é indicada, né, para poupar um pouco, diminuir um pouco o nível de dor, mas ao mesmo tempo a cinta ela é interessante também para te conscientizar na sua postura ideal. Então na hora que você usa a cinta, você tem aquela consciência da postura. Volta pro eixo, né? Usar em excesso, pensando numa visão quiroprática, ela não é tão interessante. Dormir com a cinta, Davi? Não, prefiro sem.
Eu prefiro que o corpo tenha a referência da utilização do corpo. Nossa, Sofia, aqui a não ser legal. Casos mais graves, casos que a pessoa não consegue mexer o corpo em hipótese alguma, aí a gente recorre. Mas pensando no olhar quiroprático, né, agora não invadindo a área médica, mas pensando num olhar quiroprático, a gente entende que o corpo ele precisa ter essa referência de equilíbrio. Essa referência tanto parado quanto em movimento. E a cinta faz você perder essa referência e, consequentemente, influencia no movimento e na saúde da coluna. Então, para nós, é interessante a gente equilibrar a utilização dessa cinta, para que ela não seja nem ruim e nem não seja realmente ruim. Que pena que eu não vi essa entrevista há 7 anos atrás. Eu teria sofrido menos. Porque aquilo causa um estresse, um nervoso. Porque você está ali apertada e você não quer mais ficar com aquilo, mas é demais. Sofia, olha, então alivia. Já que o Davi deu essa dica, que é um quiropraxista, um profissional realmente embasado, alivia porque eu já passei por isso, não é fácil. E a gente volta naturalmente, viu? Sim. E como via de regra, né? Procurem um profissional habilitado. Procurem um quiropraxista. Isso. Quiropraxia ela é uma profissão muito nova hoje. Né? Hoje existem 706. Eu acabei de voltar do Congresso Brasileiro de Quiropraxia. E assim, tem pouquíssimos profissionais no mercado. Então tem esse acesso ao profissional hoje está um pouco escasso. Né? Por causa desse déficit de demanda. Porém, é um profissional que ele é um grupo pequeno, mas ele pode ajudar você de um jeito. Ainda falta informação para as pessoas, né? Exatamente. Desse tipo de profissional. No exterior é muito comum. Os benefícios desse profissional. Exatamente. No exterior ele é muito comum. Você vê, é uma das profissões mais procuradas dentro da área de saúde como um todo. Nos Estados Unidos, tem um quiropraxista em cada esquina. Aqui no Brasil é muito novo. Mas é uma profissão que ela tem um benefício tão grande porque ela vai avaliar a sua coluna, vai ver tudo que está de errado em questão de movimento, vai dar um jeitinho através de técnicas manuais para restaurar esse movimento e te educar para você não usar o corpo errado. Sem medicação. Sem medicação. Com correção de postura, com avaliação, na verdade. Sim. Bom, se você ficou animada, já está aparecendo os contatos do Davi. Com certeza vale a pena conferir, fazer uma avaliação, que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com os resultados. Davi, é sempre muito prazeroso, o tempo voa quando você vem, é muito gostoso. Fiquei feliz de poder falar de um assunto que, de repente, a gente tem tantas dúvidas, gera tanta polêmica, mas foi aí sempre equilibrado, né? A gente tentou aqui trazer o quê? Mostrar o que a gente pode fazer também, ficando bonita na moda, né? Exatamente. Na moda e com saúde, né? Com saúde, com certeza. Para poder até usar a moda a seu favor. Imagina você com dor nas costas não conseguindo usar a roupa que você gosta. Não deve. É importante. Quero você em breve. E já vou falar a pauta, que eu quero muito que você fale. A gente estava conversando antes de começar o programa. Vamos falar de tecnologia? Tecnologia. Vamos? Vamos falar. O pessoal deve estar falando, o que tem a ver tecnologia com quiropraxia e com saúde? Vocês vão ver, não percam. Em breve eu vou fazer a chamada no Face para vocês ficarem aqui conectados comigo e com o Davi. Prazer, tudo de bom, volta logo. Obrigado. E conte comigo sempre que vocês quiserem. Obrigada. Bom, e não acabou não. Eu espero você, fica aí conectado. Eu vou fazer um breve intervalo e na sequência, já que a gente está falando de qualidade de vida, de saúde, de coluna, nada melhor do que falar de dança. Eu vou trazer a Companhia das Artes, um grupo lindo que tem várias coreografias, inclusive balé, para você ao vivo aqui. Portanto, fique aí que eu volto em 1 minuto. É rapidinho, até já.